Quem tinha 40, mais 40 seria 80. Então ninguém entraria na terra, porque Deus ia cortar a vida deles até os 80 anos por causa da condenação de Deus. E muitos nessa passagem acham que Deus está condenando a pessoa que viveu mais de 80 anos. Não é isso. É porque aquele povo estava condenado a viver até 80 anos. O próprio Moisés viveu até os 120, por causa de uma situação específica. Então Deus nessa palavra diz que ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está querendo dizer que você precisa aprender a viver. Está entendendo? A Bíblia está dizendo que você precisa aprender a andar com Deus. A Bíblia está dizendo que você precisa saber a maneira que você age para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Amém. A maneira que você age, a maneira que você vive, vai determinar aquilo que você vai ser amanhã e o que vai receber amanhã. Amém. A maneira que eu estou vivendo hoje vai determinar o que eu vou ser amanhã e aquilo que eu vou receber. Amém? Então a Bíblia diz que temos que aprender a cortar os nossos dias. Por isso a expressão latina que diz, muito conhecida nos termos acadêmicos, a expressão carpe diem, que significa qual dia, né? Que significa o quê? Você tem que aprender a aproveitar o dia. Você tem que aprender a dar qualidade no seu dia. Foi Marco Aurélio, imperador romano, que disse que não acha como se tivesse 1000 anos de vida, porque o bem mais precioso que você tem depois de Deus é o seu tempo. E se você não aprender a viver, aproveitar o seu tempo hoje para servir a Deus da forma que precisa, como essas duas jovens hoje desceram as águas, entregando a sua juventude nas mãos do Senhor, morrendo pelo mundo, você não vai alcançar um coração que agrada a Deus. A vida é feita de tempo, por isso não desperdice o seu tempo que você precisa dedicar ao Senhor. Aleluia. Aprenda a qualidade do seu tempo. Então, Amém. duas razões para contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Primeira razão para que o nosso coração alcance sabedoria: entender o tempo de Deus. Essa é a primeira razão. Então, a primeira duas razões para que o nosso coração alcance sabedoria, nós temos aí a primeira verdade prática. O meu coração precisa alcançar sabedoria para entender o tempo de Deus. Deixa eu explicar para você entender melhor. Quando uma pessoa tem o coração de Deus, ele entende o tempo de Deus. Ele entende que tudo tem o seu tempo. Como diz Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas sabe qual é o nosso erro? É que nós queremos fazer do nosso tempo o tempo de Deus. Deus fala que não é para você casar agora e você quer casar agora. Eu digo de mim, se eu tivesse casado com 20 anos, como apareceram muitas propostas, que eu fui pastor com 21 anos, fui para o Rio de Janeiro, e olhava 68 igrejas, imagina. Aparecia moça até dos Estados Unidos para casar, dos Estados Unidos. Loura de olho azul. E Deus me falou que não era o tempo de Deus. Eu não teria vindo aqui as Marias, eu não teria viajado para os países. Não que se pense, mas eu creio que eu não estaria dedicando tanto ministério quanto eu tinha dedicado. Porque Deus queria que eu dedicasse mais para o tempo. Não quer dizer que é na sua vida isso, mas na minha nem que eu vou ficar casado sozinho o resto da vida, não quer dizer isso não. Mas não foi o tempo de Deus. E muitos amigos que eu casar naquela época, desistiram de seminário, outros já casaram, já separaram, ou já estão bebendo. Não, casamento não são. Mas para quem tem ministério, se casa errado no início, depois é difícil acertar. E muitos vão para esse caminho aí, casaram com os americanos.
fala que